Pode ficar de pé, feche seus olhos rapidamente. Pai querido, nós queremos louvar e engrandecer o seu nome por esse culto maravilhoso, por sua doce e santa presença entre nós, se manifestando de uma forma tão especial nessa noite. E clamamos a Ti agora, Espírito Santo, continua essa comunicação conosco, que a palavra venha ao encontro ou de encontro. O Senhor sabe qual é o propósito que o Senhor estabeleceu para a vida de cada um, mas que nós possamos sair daqui de uma forma diferente da qual entramos. Aliás, é impossível sairmos diferentes no momento em que nos expomos à sua palavra. Que em nome de Jesus nós estejamos com os nossos corações como solo férteis, para receber a boa semente e frutificar, causando transformação não só nas nossas vidas, mas nas vidas das pessoas que o Senhor quiser alcançar através de nós. É em nome de Jesus que nós oramos, amém e amém. Glória a Deus. Gente, que alegria estar aqui. Para mim sempre muito especial. Eu prego em alguns lugares, mas estar nesse púlpito, nesse lugar, para mim, é realmente algo muito importante e realmente que traz muita alegria ao meu coração. Eu sou um bicho criado em igreja, e principalmente nessa igreja, e desde muito pequeno eu vejo, eu aprendi com os homens que pregam aqui regularmente, a saber, nosso apóstolo, pastor Lamartine Pozella, sua esposa, pastor José Luiz e tantos outros homens de Deus estão aqui, pastor Francisco Lourusso, pastor Esther, minha avó também já pregou aqui tantas vezes, a minha mãe que está ali também já pregou aqui tantas vezes. Então, para mim é uma honra muito grande poder estar nesse lugar aqui e poder ser aquele que vai ter o privilégio de ser o mensageiro da mensagem das mensagens, da notícia mais importante que muitas pessoas infelizmente ainda têm seu coração fechado para ela, que é a boa nova do Evangelho. Eu fico muito feliz também, aumenta muito a minha responsabilidade, porque vocês viram o cast que eu mencionei aqui, Dá a impressão de ser um jogador medíocre pregando para Pelés, Mas, glória a Deus, mas que o Senhor me use aqui com autoridade e unção, em nome de Jesus, amém? Preparados para receber a palavra? Então põe a mão, aqui você tem um instrumento chamado expectativômetro. Põe a mão nele aí agora. Ele está calibrado no nível muito baixo, então aumenta no máximo, que o Senhor vai realmente te surpreender, continuar te surpreendendo. Quem aqui foi abençoado com a ministração do louvor? Glória a Deus. Quem aqui foi abençoado com a ministração da Carol? Glória a Deus. O Fê me chamou ali do lado. Cadê a Carol? Levanta a mão se ela estiver aqui ainda. Falou, nossa, como a Carol está falando bem. Uma bênção, Ver essa juventude crescendo e realmente sendo um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. O que queres que eu te faça? Legal ouvir essa pergunta, Da parte do Senhor Jesus. Alguém aqui está esperando o favor do Senhor em alguma área? Tem alguma petição? Espera algo da parte do Senhor além de mim? Quando a gente fala assim, além de mim, é para que todo mundo levanta a mão, tá? Porque eu sei que todo mundo está esperando algo da parte do Senhor. Então vamos ler aqui o texto, O tema já automaticamente faz com que todo mundo saiba sobre qual texto nós vamos meditar. Então vamos lá para o Evangelho de Mateus, no capítulo 10, dos versos 46 a 52. Evangelho de Marcos, capítulo 10, dos versos 46 a 52. E a palavra de Deus diz: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Perguntou-lhe Jesus: O que queres que eu te faça?
Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. A pergunta aqui, e é sobre ela, vai ser o cerne aqui, o centro da nossa meditação, feita para Bartimeu, parece ter sido uma pergunta sobre a qual a resposta é óbvia, né? Chamamos isso de uma pergunta retórica, uma pergunta sobre a qual nós já sabemos qual será a resposta. Eu queria que nós fizéssemos um exercício de meditação agora nas nossas vidas, e na lista de coisas, ou na coisa que quando eu perguntei aqui, se você está esperando o favor do Senhor na sua vida, se assim como Bartimeu, que foi assertivo na sua resposta, apresentando ao Senhor qual era a sua petição, se nós também, estamos sendo assertivos no pedido que nós estamos apresentando diante do Senhor nessa noite. Porque muitas vezes nós não pedimos, e a própria Bíblia aponta para o fato que nós muitas vezes não recebemos, está lá no livro de Tiago, porque pedimos mal, porque temos uma percepção errada do que é a nossa condição e, portanto, de qual é a nossa necessidade real. Muitas vezes nós nos apresentamos de forma equivocada diante do Senhor, fazendo as nossas petições, e por isso não recebemos. E é sobre isso que eu quero meditar, sobre um roteiro que essa história, que esse texto nos sugere, para que possamos andar segundo o que a palavra diz, segundo a boa, perfeita e agradável vontade que o Senhor tem para cada um de nós. E essa pergunta, eu penso que ela está posta para nós, não somente agora de forma especial, mas todos os dias o Senhor está nos perguntando: o que queres que eu te faça? Que nós possamos, em nome de Jesus, todos os dias termos a petição, a resposta certa para essa pergunta, e dessa forma alcançarmos o favor do Senhor e rumarmos para o propósito que Ele tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Bora para essa trajetória. O primeiro ponto que eu quero meditar com vocês é que é necessário pedir. Parece aqui que Bartimeu já tinha tido contato com o texto lá de Mateus 7:7, que diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual de vós, que é homem, e se porventura o filho lhe pedir o pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás nos céus lhe dará coisas aos que lhe pedirem? Tem que pedir. As pessoas ali no entorno dele começaram a admoestá-lo, falaram: para de pedir, para de encher o saco do mestre, para de ser inconveniente, para de ser inoportuno. Mas ele viu ali a grande oportunidade diante dele e não a perdeu. E foi admoestado uma vez, e foi admoestado a segunda vez, mas continuou gritando ali, chamando a atenção do mestre, e de fato Jesus prestou atenção nele e pediu para que o trouxessem, e nós já lemos aqui qual foi o resultado da atitude de Bartimeu. Eu quero te perguntar, a Bíblia diz que o Senhor conhece qual é a nossa necessidade, aquilo que nós precisamos, antes mesmo que nós pedíssemos, que nós verbalizássemos aquilo que nós estamos necessitando. E muitas vezes nós deixamos de pedir, muitas vezes nós deixamos de nos aproximar do Senhor por N motivos. Às vezes é pelo mesmo motivo de Bartimeu, porque alguma pessoa usada pelo inimigo chegou para você e falou: não adianta você pedir. Você não percebe que Deus não vai responder a oração, a sua petição? Para de oportunar o Senhor. E eu quero te dizer, em nome de Jesus, não caia nessa armadilha.
Se o Senhor ainda não te abençoou, continue pedindo, continue clamando, porque no tempo certo Ele vai responder a sua oração e vai te abençoar naquilo que você está esperando. Em nome de Jesus. Muitas vezes nós não pedimos porque achamos que está demorando demais. E aí nós deixamos de pedir, e aí nós deixamos de crer. Muitas vezes nós não pedimos porque nós pedimos estabelecendo um tempo e um roteiro, a forma como o Senhor tem que realizar aquilo que nós estamos esperando. Eu não sei quanto a vocês, mas vira e mexe, eu vejo na minha oração esse componente. Não só o pedido da bênção, mas como o Senhor tem que realizar essa bênção e o tempo em que Ele tem que realizar. E não é bem assim que funciona. O Senhor sabe a melhor forma, o Senhor sabe qual é o tempo correto. E muitas vezes porque, às vezes Ele está fazendo com que nós passemos por um processo para nos aperfeiçoar, para que nós sejamos forjados para algo maior ainda, e nós, portanto, não recebemos a bênção no tempo que nós achamos que tem que ser. Nós deixamos de nos aproximar do Senhor, deixamos de orar, deixamos de ler a palavra, deixamos de pedir, deixamos de nos relacionarmos com o Senhor. Isso é muito sério. Porque o Senhor te conhece, sabe o que você está pensando, sabe o que está no seu coração agora, sabe o que está na sua mente exatamente nesse momento. Mas o inimigo das nossas almas também nos conhece, ele não tem esse poder, mas ele nos conhece através daquilo que nós externamos. E quando ele percebe que nós estamos nessa atitude de esfriamento, literalmente, ele aproveita para ir derramando cada vez mais um balde de gelo ou nos colocando dentro de um freezer, para que a nossa fé seja enfraquecida, para que nós comecemos a relativizar o amor, o poder, o favor do Senhor nas nossas vidas. E nós temos que estar diligentes para que isso não aconteça em nome de Jesus. E temos que estar igual Bartimeu, o tempo inteiro: filho de Davi, tem compaixão de mim. E Ele sabe qual é a sua dor, Ele sabe exatamente o que cada um aqui está passando e está com o coração inclinado ao seu favor. Se não aconteceu ainda, há um propósito nisso. Ele te ama, Ele não é um Deus sádico que quer te ver sofrendo, que quer te ver passando por privação. Muitas vezes não aconteceu ainda porque falta uma posição nossa, uma postura correta da nossa parte. Ou porque nós estamos pedindo errado, mas sobre isso nós vamos falar no próximo ponto. Então, em nome de Jesus, entenda que o Senhor quer ter um relacionamento pleno com você. E o motivo pelo qual nós temos que pedir é porque nós temos que saber quem é o Deus que nos abençoa. Porque nós somos mestres em esquecermos dessa verdade. Nós somos mestres em sermos ingratos. Sabe aquela bênção que você está pedindo há tempo, e o Senhor abençoa e de repente você joga na conta da coincidência, joga na conta da sorte. Todos nós, em alguma medida, de alguma forma já fizemos isso. Todos nós já fizemos isso. E que em nome de Jesus o Espírito Santo esteja muito vivo na minha e na sua vida, para não sermos ingratos, para não acharmos que o favor e a bênção do Senhor é algo que aconteceu por acaso. Em nome de Jesus, pode aplaudir ao Senhor. Porque Deus quer que cada vez mais nós nos aproximemos dEle, que cada vez nós vivamos o favor dEle todos os dias, e que cada vez mais nós estejamos no centro da vontade dEle, vivendo em plenitude de vida. Desde o Éden, a principal arma de Satanás é a mentira. E nós temos que estar muito atentos,
para não cairmos nessa armadilha de achar que Deus não está ouvindo a nossa oração, de achar que está demorando muito, de estabelecer a forma como Ele tem que agir, a forma que nós achamos que tem que ser. Eu sempre digo que nós temos os atributos de Deus, somos feitos à sua imagem e semelhança. Portanto, há criatividade em nós, portanto, há tantas coisas boas da parte do Senhor em nós, mas nós temos que tomar cuidado, porque nós não devemos ser de jeito nenhum deuses das nossas vidas. Nós somos feitos à imagem e semelhança do Deus Criador, do Deus Poderoso, mas temos que viver segundo aquilo que Ele tem para nós, segundo a sua palavra, segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade. E para saber nós temos que pedir, para saber nós temos que nos aproximar dEle em oração, para saber qual é essa vontade, nós temos que, como o próprio apóstolo Paulo diz, buscar a transformação através da renovação da nossa mente. Ela só se dá tendo um relacionamento pleno com Ele, tendo uma vida devocional, tendo uma vida de busca, orando, pedindo, recebendo o favor dEle e tendo sempre um coração grato quando o amor dEle se manifestar em nossas vidas e o favor dEle for estabelecido. Portanto, peça, Ele está aqui, Ele está contigo o tempo inteiro, mas quando nós estamos num momento de culto, em comunhão, a presença do Senhor se manifesta de uma forma especial. Quem crê nisso aí, dá um glória a Deus. Porque hoje em dia a gente vê uma falácia de que isso aqui não é mais necessário, de que eu sou igreja. Sim, isso é igreja e tem que ser quando você não está aqui. Mas esse é o momento de você encher o tanque. Esse é o momento de você se energizar. Esse é o momento de você se preparar para aquilo que o Senhor tem como chamado para a sua vida. E foi o Senhor que estabeleceu a igreja, esse ajuntamento dos santos, de gente linda como vocês. E nós não devemos e não podemos abrir mão disso em nome de Jesus. Peça, o Senhor está aqui, Ele está com o coração inclinado a seu favor. Não duvide disso em nome de Jesus. Segundo ponto é termos consciência da nossa condição e, por consequência, de quais são as nossas reais necessidades. Bartimeu, o texto diz, lá no verso 46, era cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E aí você fala, nesse caso é muito fácil, saber qual era a condição dele e o que ele era. A Bíblia diz muitas coisas, a nosso respeito, Diz, e eu já falei aqui, que somos feitos à imagem e semelhança de Deus, que somos mais que vencedores, que somos amigos de Jesus. Olha que privilégio. Sacerdotes, pecadores, porém remidos. Diz, também que somos, e nós também somos, pais, amigos, filhos, profissionais, atletas, sedentários, tímidos, descontraídos. Sobre a nossa condição emocional, espiritual, nós somos fortes, às vezes fracos, às vezes abatidos, às vezes alegres, doentes, saudáveis, desejando algo, precisando de algo. Qual é a sua condição nesse momento? Qual é a sua condição nessa noite? Bartimeu tinha plena convicção de qual era a sua condição, e quando lhe foi perguntado o que ele queria, ele não titubeou imediatamente, ele pediu ao Senhor para que ele tornasse a ver. Mas eu quero te dizer que muitas vezes, figurativamente falando, nós também estamos cegos, nós também estamos no estado de miséria, como o texto diz que Bartimeu estava. E quando o Senhor nos faz essa pergunta, nós não respondemos, Senhor, que eu torne a ver. Ou Senhor, que eu saia desse estado de miséria a qual eu estou vivendo. E eu já fiz menção a esse texto aqui,
Lá em Tiago 4,3 a palavra diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em seus próprios prazeres. Eu estou numa jornada há um tempo, atendendo, a pessoas, por exemplo, em situação de rua. Vamos combinar que esse é talvez o penúltimo, o último degrau da escala social. Essa semana, não sei quantos aqui acompanharam, saiu o censo da população em situação de rua, dando conta que na cidade de São Paulo nós temos 33 mil pessoas vivendo nessa condição. 10 mil pessoas a mais do que o último censo que foi aferido lá em 2019. Quem aqui percebe o aumento dessa população? Muita gente. A pandemia, infelizmente, agravou essa situação. A gente vê que mudou o perfil, inclusive, das pessoas em situação de rua. Normalmente são pessoas que vivem em situação de comorbidade social, que são drogadictas também, e por isso optam por viver dessa forma, mas hoje em dia não. Você vê famílias inteiras, pai, mãe, filho, cachorro, periquito, papagaio, todo mundo, infelizmente, vivendo nessa condição. Mas tem gente que quer viver nessa condição. E que às vezes essa pergunta lhe é feita e a resposta não é naturalmente que eu saia dessa condição de miséria. Que eu tenha um teto sobre a minha cabeça. Que eu tenha um trabalho para que eu possa resgatar a minha dignidade. Que eu volte para o seio da minha família. Chocante, né? Porque, principalmente quem não convive com essa turma, acha que ao oferecer uma oportunidade de mudança de vida, automaticamente a pessoa vai topar e vai aceitar sair dessa condição. Mais do que isso, que ela vai almejar, que ela vai pedir para que isso aconteça. Mas, infelizmente, não é bem assim que acontece na maioria das vezes. Isso é algo satânico, é algo diabólico, é uma percepção tão equivocada da condição e da necessidade que ela está, e o inimigo faz de tudo para manter essas pessoas literalmente nessa prisão. Mas nós também muitas vezes agimos dessa forma. Estou dando um exemplo aqui extremo e falando sobre algo que todos nós estamos convivendo aqui como sociedade. Então nos ajuda a refletir um pouco sobre esse ponto, sobre esse tema. Mas muitas vezes nós também agimos dessa forma. Estamos cegos e quando o Senhor nos pergunta: o que queres que eu te faça? Não respondemos: que eu torne a ver. Eu lembro que alguns anos atrás eu ainda morava com os meus pais e nós estávamos numa empreitada extremamente desastrosa ali de empreendimento. Aliás, toda vez que eu tentei fazer isso, eu me lasquei. Toda vez que eu tentei ter comércio, tentei ter oficina mecânica para tentar ter uma estabilidade, eu me lasquei. A última vez o Senhor falou: você não aprendeu ainda? Você é pastor, orelha, para de tentar, seguir uma vida de empresário. Fica na sua, eu te sustento e está tudo certo. E glória a Deus tem sido assim desde então. Mas eu lembro que a situação estava tão complicada, nós dependíamos muito de carro para poder fazer compra ali para a loja que nós tínhamos. E estávamos sem carro, toda hora eu pedia carro emprestado, fiquei um tempo com o carro dos meus avós, depois carro de amigo, era um horror. E aí eu fiquei tentando convencer o meu pai a financiar um carro. A gente cheio de dívida, conseguia mal dar conta do negócio ali, de manter um estoque num ponto minimamente razoável para atender os clientes ali do comércio. Eu queria mais uma prestação. Um pedido completamente equivocado.
completamente, ia dar muito errado se meu pai atendesse a esse pedido. E eu recorri não só ao meu pai aqui, biológico, seu Geraldo, a quem conhece, mas também a Deus. E graças a Deus, nenhum dos dois atendeu ao meu pedido, porque eu ia afundar mais ainda do que o ponto que eu já estava afundado. Deus é bom. E glória a Deus que às vezes a resposta é: não, orelha, você está errado. Quem aqui já pensou em alguma situação parecida como essa? Muitas vezes nós perdemos a percepção. E aí são N motivos que nos levam a isso. É o sofrimento, é a angústia. No meu caso era a dificuldade, era o constrangimento de ter que ficar pedindo favor, mas aí Deus também já trabalha o orgulho, a vaidade, a humildade. Nós não somos ilhas, nós dependemos uns dos outros, e o que a palavra diz é: suportai uns aos outros em amor. Olha para quem está do seu lado aí e fala: eu te amo. Está precisando de mim? Conta comigo. Estamos juntos, é assim que tem que ser. E o Senhor trabalhou muito comigo nesse sentido, nessa ocasião. Mas eu lembro que nesse período, eu estou dando aqui um exemplo só, muitas vezes, eu me aproximei do Senhor, o Senhor estava lá: Daniel, o que queres que eu te faça? Eu só fazia pedido na trave ou muito para fora. Que em nome de Jesus, nós possamos sempre refletir, e aí, aquele que faz morada em você, o próprio Deus, o Espírito Santo, pode te ajudar nessa missão, no que é a nossa real condição, e o que é que verdadeiramente nós estamos precisando. Tiago aqui estava virado no giraia, e estava falando de questões morais, pegando pesado ali com a turma. Então às vezes nem é esse o seu caso, mas mesmo assim a gente pode estar fazendo um pedido para poder atender ao nosso ego, à nossa vaidade, à nossa carne. E a Bíblia nos chama a atenção para o fato de que isso é uma obra completamente morta. Eu acho que uma régua legal para avaliar, né, qual é a nossa condição e qual é a nossa necessidade e para onde aquilo que nós estamos pedindo ao Senhor vai nos levar, é partir para o texto lá de Gálatas 5 e ver se isso vai gerar uma obra da carne ou se vai fazer com que você frutifique no Espírito Santo. Essa é uma régua muito bacana. Se começaram a aplaudir e pararam, eu sugiro que você aplauda ao Senhor nesse momento de fato. Nós dependemos do Senhor até para fazer um pedido a Ele. Precisamos olhar para a palavra, que é a verdade. E eu não sei quanto a vocês, mas todas as vezes que eu olho para a palavra, eu sou confrontado. Eu vejo quão mais ou menos eu sou. E isso demonstra qual é a minha condição, para que eu possa me aproximar do Senhor com verdade também. Eu tenho que enxergar quais são as minhas verdades. O bom é que a palavra diz em João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará de você mesmo, de mim mesmo, da nossa natureza que é pecaminosa, para que nós andemos sempre frutificando no Espírito, rumo ao propósito que Deus estabeleceu para as nossas vidas, e não gerando obras que vão nos afastar de Deus e nos tirar do propósito que Ele estabeleceu para as nossas vidas.
Ninguém procura um médico se não se reconhece doente. Ninguém pede ajuda se não reconhece que está passando por alguma necessidade. Eu quero dar mais um exemplo aqui sobre isso, sobre estar numa condição completamente miserável, sobre estar numa condição completamente longe da presença de Deus e de não reconhecer. Eu trabalho também com pessoas que têm uma doença chamada dependência química. E um dos resultados dessa doença é fazer com que a pessoa, e esse é o primeiro ponto a ser vencido, entre num estado do que a psicologia chama de negação. E mais uma vez, eu quero te falar, não se assuste, todos nós, em determinados momentos das nossas vidas, também entramos nesse estado de negação, não como resultado dessa doença, glória a Deus por isso. E é incrível como você aborda, vai conversar com uma pessoa que é dependente de alguma substância psicoativa, como ela começa a se justificar, como ela começa a dizer, não, eu não sou dependente, eu não sou viciado. Aí você oferece ajuda, ele fala, não, eu entrei nessa sozinho, eu saio dessa sozinho, fica tranquilo. Mentira. E é exatamente nesse lugar, mais uma vez eu reitero, que Satanás quer que essas pessoas fiquem. Que nós fiquemos nesse estado de negação e completamente isolados. E é por isso que eu glorifico a Deus quando nas quintas-feiras, nas reuniões, chegam pessoas novas, e graças a Deus toda semana chega. Eu falo, mais um que recebeu o toque do Espírito Santo, porque a palavra diz que quem convence do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. Às vezes a gente tenta fazer esse papel, glória a Deus, porque Ele nos usa para isso, né? Mas é Ele quem convence. Eu falo, glória a Deus, porque mais um saiu desse estado miserável provocado por essa doença, que atinge o indivíduo no seu corpo, na sua alma e no seu espírito também. Alguém aqui já abordou uma pessoa nessa condição e viu o quanto ela nega? Né, Igão? Glória a Deus pela sua vida. Então que em nome de Jesus nós não caiamos nesse erro, e que o Espírito Santo sempre revele a nós, que a palavra do Senhor, e que você esteja com o coração aberto para isso em todo o tempo, em nome de Jesus, se permita ser confrontado por essa verdade. Ela também nos traz conforto, ela também traz a manifestação do poder de Deus, mas eu penso que principalmente a palavra serve para trazer a nós a consciência de quem nós somos, de qual é a nossa realidade, de quais são as nossas reais necessidades. E o próximo ponto, a palavra também nos traz consciência de quem é Jesus. Bartimeu se dirige a Jesus, e as palavras que ele diz, filho de Davi, dá conta de que ele tinha a revelação, a consciência de que ele estava na frente do Messias. E as pessoas daquele tempo, de verdade Israel como nação até hoje não aceita, mas a quem conviveu com Jesus naquele tempo, reconhecia que ele era uma pessoa diferenciada, viu os milagres que ele realizou, ele foi muito combatido, né, principalmente, né, por aqueles que tinham o poder da religião à época, né, os fariseus, os escribas. A sociedade estava também ali toda confusa, vivendo debaixo do Império Romano, debaixo de uma cultura helenista, grega, e ainda tinha ali toda uma opressão religiosa por conta dos judeus, né? da cultura ali, da religião do tempo. Então era bastante complicado para todos ali. E aí,
Todas as vezes, né, que Jesus realizava um milagre, todas as vezes que ele ganhava alguma proeminência, ele era extremamente combatido por absolutamente todas essas esferas de poder. Então, para um cabra gritar, nesse contexto, né, reconhecer publicamente que ele era o Messias, ele literalmente estava até se colocando em risco. Mas ele não hesitou. Ele publicamente gritou ali, reconhecendo que Jesus era o Messias, e graças a Deus, graças a ele, graças a Jesus, ele alcançou o favor do Mestre. E aqui ele estabeleceu uma lógica, um roteiro, que deve ser perseguido por nós também em todo o tempo. Que é sempre, em primeiro lugar, reconhecer o Deus a quem servimos, o senhorio do Senhor. Reconhecer que Ele é tudo nas nossas vidas, que Ele é o Deus que nos ama, que Ele é o Deus que nos criou, antes de buscarmos simplesmente por aquilo que nós estamos necessitando, desejando ou almejando. O Senhor tem que ser o início, o meio e o fim de absolutamente todas as coisas. E nós não podemos enxergá-lo somente como um meio de alcançarmos aquilo que nós estamos esperando e desejando. Quem aqui, mais uma vez eu vou perguntar, além de mim, acabou se aproximando do Senhor somente nessa lógica de alcançar o favor dele e não o colocando em primeiro lugar na sua vida? Não precisa levantar a mão, que eu não quero deixar ninguém constrangido nesse momento. Mas eu penso que todos nós já fizemos isso em algum momento das nossas vidas. E a palavra diz lá em Mateus 6,33, acho que não há pregação que eu faça que eu não acabe fazendo menção a esse verso. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Esse capítulo é dedicado, né, a tratar da ansiedade, a fazer com que nós entendamos que o Senhor vai acrescentar a nós tudo aquilo que nós precisamos e que não precisamos andar angustiados e ansiosos com o coeficiente necessário para cada dia, para aquilo que nós vestimos, aquilo que nós necessitamos para que o propósito de Deus seja cumprido em nossas vidas. Não precisa, o Senhor vai nos abençoar e vai derramar a cada dia aquilo que nós estamos precisando para aquele dia. Mas muitas vezes nós subvertemos a ordem desse verso e só enxergamos nele um meio de alcançar essas coisas e não o colocamos em primeiro lugar nas nossas vidas. E a própria palavra diz que ele não divide esse lugar com nada e com ninguém. E que quando nós fazemos isso, nós estamos adotando ídolos para as nossas vidas, trocando o lugar de Deus. E é interessante que até aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência pode ser um ídolo na nossa vida. É muito louco isso. Um objeto pode ser um ídolo, uma pessoa pode ser também. Mas até aquilo que nós estamos precisando, até aquilo que muitas vezes é um motivo do nosso sofrimento, quando nós subvertemos a ordem e colocamos no lugar de Deus, nós estamos tornando aquilo um ídolo nas nossas vidas. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque muitas vezes nós não alcançamos o favor de Deus, porque não agimos como aqui o Bartimeu, reconhecendo quem o Senhor é. E Ele é um Deus abençoador. Ele é um Deus que quer manifestar o favor dele na sua vida, não tenha dúvida disso.
Mas Ele tem que ser o suficiente para você, em detrimento das circunstâncias, em detrimento das adversidades. Ele é o seu Deus em todo o tempo, e nada e ninguém pode tomar o lugar dele na sua vida. Glória a Deus. Quando Jesus fala para Bartimeu, a sua fé te salvou, eu penso que ele não está falando sobre o fato de Bartimeu crer que Jesus poderia fazer com que ele voltasse a ver. Eu creio que ele está falando, a sua fé te salvou, a revelação, a coragem que você teve de declarar que eu sou o Messias, essa foi a fé apresentada por Bartimeu, que surpreendeu o coração do Senhor ali, se é que ele pode ser surpreendido, mas enfim, que chamou a atenção e que fez com que ele declarasse, a sua fé te salvou. Todas as vezes que o Senhor usou essa frase foi em situações como essa, quando as pessoas reconheciam quem Ele era, e não se Ele podia ou não realizar aquilo que elas estavam almejando, porque Ele pode fazer absolutamente todas as coisas, basta que nós o coloquemos em primeiro lugar nas nossas vidas, e vivamos o propósito que Ele estabeleceu para nós. Ele vai fazer, Ele está te perguntando, o que queres que eu te faça, neste momento? Mas Ele não quer que aquilo que é o objeto da sua resposta, tome o lugar que Ele deve ter na sua vida, que é o primeiro lugar. Que em nome de Jesus nós possamos sair daqui plenos e convictos de qual é a sua natureza, de quem Ele é. E aqui eu quero abrir um parênteses e recomendar muito que quem não viu uma pregação que a Érica fez aqui na semana retrasada sobre o senhorio do Senhor, que você veja, e você vai ser muito abençoado e com certeza vai expandir muito daquilo que nós estamos falando aqui agora. Assista, que você vai realmente entender quem Ele é, quem você é e quais são os papéis que nós devemos cumprir. Que em nome de Jesus, nada, ninguém, nenhuma necessidade, nenhuma dificuldade, que nenhum desejo do nosso coração, e não tem problema nenhum também ter desejo, o Senhor não tem problema nenhum em abençoar você com bens materiais, não tem problema, Deus não tem problema de dinheiro, gente. O que a palavra diz é que Ele é dono de tudo. Nós aqui muitas vezes fazemos má gestão daquilo que Ele tem nos abençoado, mas Ele não tem problema. E quando Ele vê que quando Ele percebe que isso não vai nos corromper, que aquilo que nós estamos desejando, que vai para além daquilo que nós necessitamos, não vai nos afastar da presença dEle, Ele nos abençoa. A própria palavra diz lá em Salmos, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará? Desejo do seu coração. Está além do que é a nossa necessidade. Agora Ele só o faz, porque aquele que agrada ao Senhor, está no centro da vontade dEle. Está vivendo o propósito dEle de forma integral. Está sendo sal e luz aonde quer que o Senhor tenha o levado. E não tem bem material, não tem absolutamente nada que vai tirar essa pessoa do centro da sua vontade, que vai tirar essa pessoa da comunhão plena com Ele, que vai fazer com que nós duvidemos do seu poder, do seu amor, com que a nossa fé seja enfraquecida. Quem vive dessa forma não tem problema nenhum. Então você pode desejar, o Senhor, Ele tem prazer em abençoar os seus. Mas sempre se lembre, e aqui mais uma dica, mais uma régua, que eu deixo aqui para medir qual é a intenção do nosso coração, e ao responder essa pergunta, aquilo que eu estou desejando
está tomando o lugar de Deus, que Deus tem na minha vida? Ou pode fazer com que isso aconteça, com que eu me afaste da presença dEle, de alguma forma? Faça essa pergunta. Tenho certeza que o Espírito Santo vai deixar muito claro para você e para mim, se nós estamos pedindo da maneira correta. Que em nome de Jesus, nós saiamos daqui nessa noite plenos e convictos que temos que ter um relacionamento cada vez mais próximo do Senhor, e que precisamos sim pedir e reconhecer que Ele é o Deus que nos abençoa em todo o tempo. Que em nome de Jesus nós saiamos daqui com a capacidade de sermos humildes e pedir para que o Espírito Santo em todo o tempo revele a nós qual é a nossa real condição e, por consequência, quais são as nossas reais necessidades, para que possamos pedir da maneira correta e dessa forma termos uma vida que frutifique em todo o tempo através do Espírito Santo agindo e se movendo através de nós. E que em nome de Jesus nós saiamos daqui sabendo quem é o Senhor e que Ele sempre, sempre, sempre tome o primeiro lugar na minha, na sua vida, e que cada vez mais nós possamos nos aproximar dEle, e que cada vez mais nós possamos levar a tantos quantos o Senhor quiser alcançar através de nós, a viver essas verdades sobre as quais nós estamos meditando aqui nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus.